Olá! Vamos falar de memória? Você sabe por que ao estudar a manhã inteira e ir dormir à noite, ao acordar não se lembra do que estudou? Ou quando você vai ao supermercado e esquece o que deve comprar? Você me pergunta, existe alguma forma de não esquecer essas coisas? Algum método comprovado pela ciência para ajudar nesse processo de memorização? Se existe, como eu posso utilizá-lo? Se você quiser saber, fique até o final do vídeo que vamos explicar. Bom, para entender como a memória funciona, primeiro precisamos conhecer os seus tipos, que são memória sensorial, memória de trabalho e memória de longo prazo. A memória sensorial é o tipo de memória que se obtém através dos nossos sentidos, visão, tato, paladar. No entanto, tem pouquíssima duração, em média de 3 a 16 segundos. Pense como exemplo desse tipo específico de memória quando lembramos de algo ou alguém só por sentir o perfume ou quando ouvimos um som e associamos com uma música específica. A memória de curto prazo também pode ser conhecida como memória de trabalho ou operacional. Seria basicamente a capacidade do nosso cérebro de assimilar informações à medida que realizamos determinadas tarefas. De certa forma, ela é responsável por armazenar e organizar as informações, sendo elas recentes ou antigas. A memória operacional é fundamental para o processo de aprendizagem, raciocínio lógico, compreensão da linguagem e resolução de problemas, além de ser essencial para melhorar o desenvolvimento nos estudos e no trabalho. Entretanto, esse tipo de memória é limitado. Ela consegue assimilar novas informações a cada momento, mas só é capaz de armazenar as informações em média de 20 a 30 segundos. É também um tipo de memória por associação. Um cheiro, uma música ou até mesmo um alimento pode desencadear uma lembrança de algo ou alguém. E a tão desejada memória de longo prazo, que é a que retém de forma definitiva a informação, permitindo sua recuperação ou evocação. Nelas estão contidos todos os nossos dados autobiografados e todos os nossos conhecimentos. Sua capacidade é praticamente ilimitada. Utilizamos as informações que estão na nossa memória para quase tudo que fazemos no dia a dia. Abrir uma garrafa, cozinhar, nos vestir ou até mesmo lembrar de conhecimentos básicos para realizar tarefas comuns. Para isso, nós precisamos utilizar toda a nossa capacidade cognitiva. Existem maneiras de fazer com que os neurônios do cérebro conservem as informações sensoriais recebidas e ajudem nossa memória a ter o melhor funcionamento, sendo elas alimentação, treino da mente, sono regular, dentre outros. Os alimentos também podem ajudar na memorização. Dentre eles, durante o dia, está o café e o chá verde, pelo fato de possuir a cafeína, que é um componente que deixa o cérebro em alerta e facilita a captação das informações para a memorização. Também temos o tomate, ovo, leite e nozes, pois contém substâncias que evitam o esquecimento e facilitam a gravação das informações. Outro alimento também são os peixes, porque eles são uma importante fonte de ômega 3. Também há outros componentes que auxiliam nesse processo, sendo eles a vitamina C, E, vitaminas do complexo B, magnésio, dentre outros. Assim como o corpo necessita de exercícios regulares para o bom funcionamento, o cérebro também deve ser exercitado. Pesquisas revelam que pessoas que fazem uso regularmente de jogos para treinar a mente têm um melhor desempenho em relação à memória, ao raciocínio gramatical, ao raciocínio aritmético, matrizes progressivas, que são o reconhecimento de padrões, testes go-no-go, que é responder a estímulos o mais rápido possível para evitar distrações, isso no meio virtual, e testes de 2 alvos, que consiste em recordar locais onde objetos específicos foram mostrados rapidamente, logo em seguida sumindo, ignorando as distrações. Esses jogos não precisam ser necessariamente por aparelhos eletrônicos, podem também ser de cartas de tabuleiros. Fazer jogadas inesperadas, diversificar os estímulos que recebemos e o tipo de atividade que fazemos ajuda a mobilizar os nossos sentidos e fazer com que o nosso cérebro se esforce com novas situações, melhorando o foco, a memória e o raciocínio. E também temos alguns exemplos de jogos, que é o Lumo City, Candy Crush Saga, Jogo da Memória, Xadrez, Quebra-Cabeça, Imagem e Ação, Tetris, Sudoku e Jogo dos 7 Erros. O sono tem diferentes funções. Uma das mais importantes é a formação de memórias. Durante o sono, o sistema central é restaurado e assim os neurônios conseguem passar as informações de maneira adequada. É durante o sono que tudo aquilo que aprendemos durante o dia é consolidado ou aquilo que não precisa é descartado.
Nesse momento, nossas informações são solidificadas no nosso cérebro, formando as memórias de longo prazo. Quem dorme bem tem mais chance de adquirir uma memória a longo prazo por estar descansado, já quem dorme mal por conta do cansaço possui dificuldades na concentração. Adultos devem dormir em média 8 horas por dia para manter o bom funcionamento da memória. Crianças recém-nascidas dormem muito porque o sono tem relação direta com a necessidade de adaptação e de aprendizado. Esperamos que vocês tenham entendido todas as informações que tentamos repassar e, a partir de hoje, tenham uma longa memória.